Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Um Fluido Vital chamado Ectoplasma, uma nova proposta de cura do professor Dr. Mathieu Tubino. Este livro aqui, ó. Falei que eu ia trazer, taram, e eu trouxe um fluido vital chamado Ectoplasma. Eu recomendo que você adquira, né? Toda coisa boa tem que ser divulgada. Adquira, tem na Amazon para vender, tanto em formato e-book ou esse livro físico. Eu adoro livro físico, então eu faz tempo que tenho esse livro. Eu não me lembro aqui a data que eu comprei, mas assim, faz folgadamente uns 10 anos, por aí. Aqui está dizendo que este livro, a terceira edição, é de 2011, então certamente tem desde esse tempo, e eu tenho tudo com as uréquias do livro viradinho aqui, para as minhas pesquisas e tudo mais. Me baseei neste livro para fazer uma palestra muito assistida, e que as pessoas, tem muita gente que vem corroborar, vem falar das suas impressões e tudo mais. Tem muito hater também que vem falar bobrinha, mas não tem problema não. E olha, vocês viram? Eu acho que eu nunca saí da frente. Vocês viram essa imagem? Que legal? Olha só. Muito bacana, né? Que vem dizer exatamente o que é o ectoplasma, de onde sai e tudo mais. Só lembrando que estes episódios, quando terminar um fluido vital chamado ectoplasma, nós vamos para saúde e ectoplasma, que ele fica meio transparente, porque acho que está escrito em verde, né? Que é a continuação também do mesmo autor, Mathieu Tubino, o Saúde e Ectoplasma, que eu li em 2016. Ele foi escrito em 2009, então o primeiro livro, eu não sei. O que a gente está estudando está 2011, mas eu acho que é muito... Será que de 1947? Não é possível isso. A terceira edição é de 2011. Mas, enfim, vamos para lá, deixar isso para lá, porque o que interessa é o que é que a gente veio fazer hoje, como você viu no título. Como é produzido o ectoplasma no ser humano? Como será? Vamos lá, sem demora, então, conhecer. Não se sabe ainda como o ectoplasma é produzido, isto é, como é o processo no qual ele é formado. Se ele se forma no corpo de carne, é lícito supor que seja o resultado de algum metabolismo. Pode-se tecer, portanto, a partir de aí, algumas considerações. Então, a gente já sabe que o ectoplasma ele é formado no nosso corpo físico. Então, ele deve ser sujeito a algum metabolismo. Uma vez que admitamos a existência do ectoplasma, dos minerais, das plantas, dos animais, etc., podemos propor a hipótese de que, ao nível do ser humano, o que acontece é apenas a manipulação desse ectoplasma ingerido juntamente com os alimentos que o contêm. Ou seja, o ectoplasma humano seria originário dos alimentos que comemos, dos líquidos que bebemos e do ar que respiramos. Não podemos, é verdade, descartar a existência de outros modos de absorvermos ectoplasma. Contudo, para efeito de simplicidade, iremos nos ater aos alimentos, bebidas e ar. Não te faz sentido? Né? Já que é algo que a gente produz, a gente deve absorver de algum lugar, e se é do corpo físico, pelo que eu sei, a gente respira, come e bebe. Talvez faz alguma outra coisa que ainda não sabe, mas enfim. Da mesma forma como acontece no metabolismo das matérias que ingerimos no corpo de carne, as diversas qualidades de ectoplasma ingerido também deverão sofrer algum tipo de transformação. Poderíamos chamar isso de metabolismo do ectoplasma, que deve ocorrer, imagino, paralelamente ao metabolismo dos alimentos. Né? Faz todo sentido, já que nós estamos aí indo pela linha da ciência, que o professor Mathieu Tubino é químico, então ele vai seguir essa linha sempre. Raciocinando nesse contexto, somos, obviamente, levados a admitir que o ectoplasma mineral é, em princípio, o mais simples.
Nas plantas que se alimentam principalmente de materiais inorgânicos, ele se apresenta de modo relativamente mais complexo. Isso pode ser admitido uma vez que ele foi trabalhado por elas a partir do material inicial. Nos animais que se alimentam de produtos minerais, vegetais e mesmo de outros animais, o ectoplasma deve adquirir maior complexidade. Certamente, em função da espécie de vegetal ou animal, haverá qualidades diferentes de ectoplasma. Até agora é um raciocínio muito lógico e muito simples de entender, certo? Levando adiante tal raciocínio, fica óbvio que se pode admitir também que, mesmo nos elementos químicos e nos compostos químicos puros, sejam de ordem mineral ou orgânica, deve existir algum tipo de ectoplasma. Daí decorre uma conclusão muito interessante. Olha só. Parece haver alguma coisa que se comporta como se fosse uma matéria paralela à matéria que a química descreve. Em outras palavras, é como se houvesse, pelo menos, um outro conjunto de elementos químicos coexistente com os conhecidos ou previstos pela química. Se isso for verdadeiro, não se pode descartar a hipótese de que eles também possam se combinar, originando moléculas, etc. É como se fosse possível estabelecer pelo menos mais uma outra classificação periódica, como a tabela periódica que a gente conhece de Mendeleev. A ser comprovada tal hipótese, quais seriam as consequências? Você já parou para pensar? Né? Eu gosto que o professor ele encerra os seus capítulos assim, sempre com uma dúvida, né? Sempre com um questionamento até filosófico. Realmente, imagina quando descobrirem que existem outros componentes químicos que agem paralelamente aos que a gente já conhece, mais sutis, mais rarefeitos. Talvez a gente descubra aí, junto com esses elementos, a existência do corpo espiritual, que já é evidente, né, para o espiritismo, por exemplo, e para alguns cientistas também, por experiências, já é muito evidente isso, mas que a ciência tradicional já traga aí para o campo novos elementos químicos, descobrindo um novo mundo. Olha que lindo! Eu acho que é esse o caminho para o nosso planeta tão esperado da regeneração. Por enquanto a gente só está na guascada, estamos levando paulada, mas estamos evoluindo. Que bom! Bom, no próximo programa nós vamos falar sobre onde se forma o ectoplasma no ser humano. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.